Se imagine sendo uma criança, vendo um programa de TV que você e sua família amam. Grande parte do que fez você amar esse programa é o apresentador, que todo mundo no seu país dizia ser o rosto de programas para crianças. E com essa personalidade, nem sequer um pio sendo dado sobre sua controvérsia. Anos depois, esse mesmo apresentador morre, causando um grande luto para seu país. Até que... esse ícone de crianças na verdade não é tão bonzinho quanto seu país achava. Esse é o personagem principal dessa primeira história. E nesse clipe que eu estou mostrando tem algo meio estranho que no fim dessa história você vai ver de um jeito diferente. Jimmy Wilson Savile nasceu em 1926 durante a Grande Depressão na Inglaterra. Porque sua família estava sofrendo com falta de dinheiro, ele teve que começar a trabalhar em minas de carvão bem cedo. Exceto que, com ele sendo extremamente novo quando começou a trabalhar pesado, ele teve um acidente com a dinamite onde ele machucou as costas. E por isso ele teve que passar muito tempo no hospital, sendo cuidado por enfermeiras e ficando de cama. Anos depois foi dito que o problema que ele tinha não era tão sério quanto ele dizia ser, e que ele só ia pra lá para poder falar com as enfermeiras. Não podendo fazer trabalho manual, ele acabou virando DJ de uma rádio, onde ele passou a criar uma personalidade de uma pessoa excêntrica, mas muito boa, e todo mundo que ouvia ele na rádio dizia que ele teria um futuro em entretenimento. Isso se tornou verdade alguns anos depois, com ele criando seu próprio show de TV na BBC, chamado Jim Will Fix It. Eu já falei disso antes, mas a BBC é uma sigla para British Broadcast Corporation, um canal do governo britânico feito pelo país e totalmente bancado pela nação. Esse programa era para crianças, com ele sendo o apresentador principal, fazendo apresentações de variedades do programa. Até esse momento Jimmy não tinha nenhuma controvérsia, todo mundo amava esse carinha, a ponto de que a BBC entrava em contato com ele o tempo todo para passar um tempo com a família real do Reino Unido. Para vocês terem ideia do quão perto da família ele era, ele foi nomeado para um cavaleiro pela rainha. Com isso, ele teve muita liberdade de fazer o que quisesse ao redor de quem ele quisesse. Não era como se o rosto da bondade do Reino Unido fosse causar algum problema, não é? Jimmy, inclusive, era permitido para ir para hospitais e asilos onde crianças e pessoas claramente vulneráveis moravam, com ele dizendo que ia para esse tipo de lugar com frequência para alegrar esses pacientes. Juntando esses atos de bondade, ele também arrecadou muito dinheiro para esse tipo de causa, criando a ideia de que ele realmente não era nada além de bom. Essa ideia de quem Jimmy Savile era seguiu ele até a sua morte em 2011, com o Reino Unido inteiro entrando em luto pela sua perda. Mas agora que ele não tinha muito poder na mídia, muitas coisas ruins que essa pessoa supostamente incrível fez começaram a aparecer na luz do dia. Um ano depois, em 2012, a BBC lançou um documentário no programa Newsnight. Esse documentário começou a questionar a narrativa de quem era Jimmy, fazendo muitas pessoas que se perguntaram se essa pessoa era boa demais para ser verdade. O documentário foi exibido pela primeira vez no fim de 2012. O programa estava pronto há mais da metade de um ano atrás, mas a BBC, com medo de acabar com a reputação de si mesmo por ter escondido o que ele fez por tanto tempo, impediu esse programa de passar, até que vários outros programas, lembrando de Jimmy de um jeito bom, terem passado. O governo escondeu ele. Mas o episódio saiu com eles querendo ou não. E depois desse dia, todo o público do Reino Unido entendeu o que ele fez, e as pessoas que realmente estavam em contato com ele ficaram surpresas. Mas vamos ser sinceros, eles provavelmente sabiam o que estavam fazendo, só que estavam fingindo que não tinham conhecimento. Ele era amigo da rainha, pelo amor de Deus. Então, a barragem rompeu, e foi vazado que todo aquele poder que ele teve para poder entrar em hospitais e ficar em contato com crianças com problemas mentais não foi de bondade dele no final das contas. Foram inúmeras alegações, perto de 600, e Jimmy não estava vivo para ser punido por nada disso. Eu sinceramente não quero falar em detalhes do que ele fez, são inúmeras e extremamente gráficas, e eu tenho certeza que vocês também não querem ouvir. Mas saibam que as alegações são de crianças de 6 anos até 75 anos de idade. Muita gente sabia, mas ele tinha tanto poder que tinham medo de falar. Agora que a gente sabe exatamente o monstro que o Jimmy era, vamos olhar aquele clipe do início de novo. Olha pra essa menina aqui, ela foi tocada na TV, em público. Ele estava tão tranquilo com seu poder que ele fazia suas depravidades na frente de todo mundo. E o governo escondeu ele durante a sua carreira inteira. Antes de continuar, eu queria pedir com muita sinceridade que vocês deixem um gostei no vídeo e que se inscrevam. Esse tipo de vídeo quase sempre fica desmonetizado e eu queria pelo menos que ele fosse um pouco popular. Obrigado. Joy Junction. O início dos anos 80 nos Estados Unidos foi uma época icônica. Acho que não tem um pedaço de mídia que não tentou representar as roupas com cores fortes, os neons, as músicas energéticas. É só olhar para o sucesso de Stranger Things, Apenas um Show, Os Simpsons e as franquias dessa época ressurgindo para você ter ideia da importância dela. Mas enquanto todo mundo estava aproveitando a década de festa, cheirando açúcar e vendo Scarface, tem uma subdivisão que estava querendo o oposto, compartilhando com todo mundo. WCLF é um canal religioso que tinha como objetivo passar uma mensagem de Deus. O canal é transmitido na Flórida,
Flórida e existe até hoje. Sendo ligado pela primeira vez em 1977, o canal recebeu uma audiência modesta, mas fiel. Com isso, eles aumentaram seu portfólio de conteúdo e 2 anos depois, em 1979, eles começaram a passar mais programas da TV para crianças. Joy Junction foi um desses programas que rapidamente começou a criar um nicho de crianças, mostrando os valores da Bíblia e o básico que você espera encontrar em qualquer programa do tipo, contando histórias de ajudar o próximo, nunca fazer mal aos outros e evitar tentações. Mas a atração principal do programa eram os personagens e os jogos. Esses jogos envolviam crianças competindo para ver quem iria conseguir ganhar um prêmio. Outra coisa que fazia esse show ter um público eram os fantoches. O programa tinha 4 apresentadores: Sheriff Don, Professor Clodhopper, Whistler Dan e o homem com seu fantoche chamado Ron and Marty. Esses 2 últimos personagens foram atuados por um homem chamado Ronald William Brown, e o papel desses 2 era fazer com que as crianças evitassem falar com estranhos e de nenhum jeito falar com pessoas suspeitas na internet. Por isso, Ronald era amado na comunidade, fazendo show para crianças dentro das igrejas e até fazendo festas com pizza na sua própria casa. Todos esses personagens ficavam fazendo interações com crianças do programa e todas elas adoravam a atenção que estavam recebendo. Um programa para crianças e que crianças eram envolvidas, que fazia questão de ensinar e seguir os ensinamentos. Em teoria, não tem nada que possa dar errado. E não deu, por isso o programa foi feito de 1979 até o início dos anos de 1990, e por ser adorado por muitos, ele continuou a ser passado no canal WCLF até a segunda metade dos anos 2000, quando do nada, o programa sumiu. O programa, que estava no ar dos anos 30, simplesmente desapareceu das redes e pouquíssimas pessoas que estavam assistindo da Flórida sabiam o porquê. Mas tudo começou há muitos anos atrás, em 1998, quando o ventríloco Ronald William Brown, que fazia aqueles 2 personagens no programa, foi parado pela polícia no meio de uma rodovia na Flórida, com um policial que parou, encontrando cuecas de meninos no banco de trás. Ronald Brown conseguiu escapar das algemas porque ele usou a desculpa que essas roupas eram para seus fantoches, e o policial acreditou. Mais de uma década depois foi descoberto que deixar ele continuar naquele dia foi um grande erro. Em 2012, a polícia de Tampa, Flórida, estava infiltrada em um fórum da Deep Web e por semanas passou a monitorar o que estava rolando lá dentro e rastreando todos aqueles que estavam falando de suas fantasias dentro daquele buraco negro. E no meio dessas conversas de fazer coisas horrendas com crianças tão jovens quanto 2 anos de idade, estava Ronald, falando até em A polícia entrou logo em ação e após um mandato eles conseguiram entrar na casa de Ronald. E no computador que ele ainda estava usando e havia deixado aberto, lá dentro eles encontraram mais de 200 imagens com tal crime. Ronald foi preso imediatamente e com isso ele foi sentenciado a 20 anos de cadeia em 2012. Infelizmente, Ronald morreu em 2020 na cadeia por causa de uma doença dos músculos e ele não pôde sofrer nela por muito tempo, o que é uma pena. Joy Junction ficou popular assim que uma pessoa no seu elenco foi para a cadeia e morreu, mas, como eu disse, a maioria do programa era em um estado só e ele parou de ser exibido na TV. O único modo que a gente tem de vê-lo seria se as pessoas que tivessem gravado as fitas em VHS, porque eu tenho certeza que pessoas por trás de Joy Junction não iriam querer compartilhar sabendo o que a pessoa principal fez. Mas uma coisa você pode ter certeza: depois de saber quem Ronald era, ver esses momentos em que ele estava perto de crianças se deixa bem desconfortável, sabendo o monstro que ele era por trás desse fantoche. A mensagem de ajudar o próximo, nunca fazer mal aos outros e evitar tentações foi evitada pela mesma pessoa que a pregava. A gente viu o homem que era um ícone em um pequeno país. A gente viu o homem que era um ícone em um grande estado. Mas agora, vamos ao pior de todos. Um ícone não só de uma nação, mas de uma década. Um homem que foi tão popular que o desenho mais popular dos anos 90 fez paródia com ele. Essa é a história bem resumida de Bill Cosby. William Henry Cosby nasceu em 1937 para uma família segura. Ele nunca teve muita dificuldade em arrumar amigos, sendo o palhaço da sala, sempre querendo atenção, e por isso ele acabou não se dando muito bem na escola. Por isso ele saiu da escola e foi se alistar na marinha. Assim que ele saiu da marinha, ele foi trabalhar em um bar, sendo um palhaço que era. Ele percebeu que ele iria receber mais gorjetas se ele fizesse pessoas rirem. Por isso, ele começou a fazer comédia, onde ele recebeu um contrato com a Warner Bros. O estilo da comédia dele era super lindo, não tinha nada que pudesse ofender alguém. Por isso, todos os estados nos Estados Unidos viam ele como uma pessoa inocente e boa. Ele ficou incrivelmente famoso, com álbuns com piadas e programas de TV, com um deles sendo o que vocês provavelmente já ouviram falar, Fat Albert.
Eu digo provavelmente porque, desde que ele foi acusado no que eu vou falar na frente, muitos dos seus programas que estavam facilmente disponíveis não estão mais. Mas esse desenho teve um filme, onde os personagens do desenho saem na TV, e esse filme passou em muitos lugares. Eu mesmo lembro de ter visto quando criança, mas nos Estados Unidos o programa que mais chamou a atenção foi um chamado The Cosby Show. É difícil dizer o quão popular esse programa foi. Ele estava em todo lugar e por isso ele era intocável. Os Simpsons dos anos 90 sempre faziam referência à cultura americana da época, e o programa foi tão popular que ele foi referenciado inúmeras vezes. Jazz is like the new Coke. It'll be around forever. What do you like to play? Pokemon! Pokemon? Pokemon was the Pokey and the man in the... Bill Cosby virou tão universal na vida dos norte-americanos que muitas revistas deram o apelido dele de O Pai da América, com seu suéter sendo um símbolo de um bom pai que ele iria ensinar o melhor para os seus filhos, com os pais e filhos admirando ele. Mas por trás dessas séries e desenhos animados que tinham foco em lições de bondade e simpatia, tinha um lado ruim. Eu sei que é meio sem graça ficar falando desse tipo de assunto sem querer falar diretamente o que foi. Não é só porque o vídeo pode ficar totalmente bloqueado, mas porque eu realmente não sou confortável falando desse tipo de assunto. Bill Cosby foi acusado de dar para mulheres jovens com propósito para elas. Isso foi algo que tinha ocorrido há anos e a indústria sabia. Muitas mulheres diziam para outras mulheres não irem para casa dele, mas ele tinha tanto poder e influência que ninguém tinha coragem para contar para ninguém. E as poucas que falavam anonimamente eram ignoradas por não ter provas. E para eles, Cosby era inocente demais para poder fazer o que eles estavam dizendo. Em 2014, Hannibal Buress, um comediante que apareceu nos filmes do Homem-Aranha e no programa do Adult Swim Eric Andrews Show, fez um stand-up pedindo para pessoas procurarem no Google o passado de Cosby. E depois de o vídeo viralizar no YouTube, canais de TV começaram a investigar e o passado de Cosby ficou muito mais público. Agora que ele não tinha poder suficiente para impedir que essas informações fossem enterradas. Então, ele foi preso e o julgamento estava para acontecer. Mas demorou muito tempo para algo realmente sair. Depois de 2 anos na corte, ele foi considerado culpado em 2017 e foi condenado à prisão. Então, a história é terminada aqui. Queria que sim, mas 3 anos depois, seus advogados fizeram um pedido de voltar atrás com a condenação. E hoje, Bill Cosby está livre. Era um conhecimento privado de Hollywood, passou a ser um conhecimento público em Hollywood, e depois um conhecimento público. Mas não importa, porque ele tá solto. Esse é o poder da fama. Eu acho que a lição aqui é não idolatrar essas pessoas famosas. A fama faz muita coisa com pessoas e no final do dia são apenas pessoas. E algumas pessoas são simplesmente maldosas. Se cuidem. O Matt, criador do Cartoonizando, vai falar do próximo vídeo depois da mensagem desse patrocinador. E agora? Mr. Matt, esse vídeo foi bem sombrio e por isso o próximo vídeo vai ser bem mais leve. Eu tento lançar ele em uma semana falando sobre algo que eu gosto muito. Espero que vocês gostem dele. Nos vemos no próximo vídeo e se inscreva se quiser. E se não, pelo menos um gostei.